Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga, em dia de sábado. Havia ali uma mulher que fazia 18 anos que estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nestes dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, uma alegria estar hoje reunidos em comunidade, junto a você também que reza conosco da sua casa nesta manhã, para celebrar esta Eucaristia, 30ª semana do tempo comum. Que bom podermos contar, não é, com o Senhor que vai sempre direcionando a nossa vida. Quando olhamos a Sagrada Escritura, nós sempre percebemos que Deus vai nos direcionando, nos ajudando a viver a fidelidade no seu caminho, nos ajudando a cada dia construir a nossa vida alicerçado naquele desejo que o Senhor tem sempre por amor de nos salvar. Aliás, esta é uma intenção especial que nós rezamos nestas últimas semanas, não é? A salvação de Deus por amor, que vai nos corrigindo, às vezes, nos ajudando a viver cada vez mais a nossa fidelidade a Ele pela nossa salvação. Hoje as leituras falam disso. Aliás, se a gente pudesse resumir todas elas, nós resumiríamos nesta invocativa do Salmo de hoje, que nós rezamos, Salmo 1. Sede, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus. Para vivermos o caminho da salvação, é preciso ser imitador do Senhor. É preciso construir a nossa vida alicerçado naquilo que o Senhor fez, nas ações de Jesus. Por isso que Paulo, na primeira leitura de hoje da carta aos Efésios, dá direcionamentos à comunidade. Como devemos nos portar, como ele mesmo nos diz, como filhos de Deus. Como devemos ser de fato filhos do Senhor? Quando você que é pai e mãe vai dizer alguma coisa ao seu filho, você sempre tem uma direção: eu gostaria que você fosse desse jeito, não é? Assim também com Deus. Deus diz: olha, eu gostaria que os meus filhos fossem desse jeito, vivessem assim, para serem salvos. E Paulo, então, dá esse direcionamento à comunidade: sede bons uns para com os outros. Paulo já começa a sua leitura dizendo isso. Aliás, o evangelho de ontem, da missa de domingo, Jesus resumia todos os 613 leis, mandamentos que os judeus tinham em 2. Ou se juntarmos num só. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. E ao próximo como a ti mesmo, dizia Jesus. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. E hoje Paulo começa a sua carta, a sua leitura, que nós rezamos hoje, a primeira leitura: sede bons uns para com os outros.
como é necessário, não é, a nossa bondade para com o outro. E aqui há algo importante, porque quando nós estamos sendo bons para os outros, nós estamos fazendo este mandamento que ontem Jesus dizia valer. Ou seja, o Senhor é bom para conosco, o Senhor nos ama, o Senhor deseja nos salvar, o Senhor age assim na nossa vida. Por isso que nos ajuda a voltar o nosso coração e a nossa vida sempre a Ele. E a expressão deste amor nosso a Deus é a expressão desta nossa bondade para com os irmãos. Mas, padre, é difícil ser bom para, às vezes, as pessoas que não é bom para a gente. Pois é. E como é? Sobretudo as pessoas maldosas, malignas, pessoas que têm esse espírito de ciúme, de inveja, pessoas que permitem na sua vida ter esse espírito de maldade em relação às outras pessoas. Como o mundo está cheio disso. Pessoas que não é porque querem fazer justiça às vezes, mas é porque querem ser maus mesmo com a vida das pessoas. E aí Paulo vai dizer à comunidade: sede bons, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. São atitudes, não é uma oração de espiritualidade, percebam bem, são atitudes que Paulo vai dizer para a comunidade: precisamos viver isso, se quisermos que na nossa vida, na nossa comunidade, no nosso coração, nós expulsemos tudo aquilo que não é ou que não nos leva ao caminho da salvação. Sede bons, compassivos e perdoai-vos. E interessante que Paulo resgata a atitude de Deus para conosco. Precisamos agir assim, porque Deus age assim com a gente. Eu gosto sempre de lembrar esta comparação que a gente precisa fazer, não é? Quando a gente olha para alguém e fala que não vou perdoar fulano porque ele fez isso comigo, não vou ser bom com ciclano porque ele não merece a minha bondade, não vou amar o outro porque o mundo está perdido. Eu sempre digo, é preciso que a gente olhe primeiro para a gente, não é? Porque Deus me ama, Deus me acolhe, Deus me perdoa. Será que eu sou tão diferente de outras pessoas? Às vezes pode ser que eu não tenha aquela maldade, aquele espírito, não é, de Satanás que as pessoas às vezes têm, de fazer o mal por fazer o mal. Mas também eu tenho as minhas fraquezas, as minhas limitações, as minhas misérias. Às vezes também eu permito que o mal entre na minha vida e eu haja da mesma maneira, não é? E aí, se eu sou merecedor deste amor de Deus, deste perdão de Deus, desta misericórdia de Deus, por que o outro também não pode ser? Lembram-se, na semana passada, sábado, nós falamos da conversão, não é? Se não vos converterdes, dizia Jesus, se a gente não mudar também, não é porque o outro é ruim que vai ser condenado, se eu não mudar também serei. Então é preciso esta mudança. E aí completa Paulo: sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Voltamos de novo neste amor. Um amor que salva, um amor que liberta, um amor que cura, um amor que permite a conversão. E quem foi o grande impulsionador deste amor? O próprio Jesus, que Paulo disse, entregou-se a si mesmo a Deus por nós. Jesus na cruz faz a oferta da sua vida por amor, por aqueles que o condenaram, por aqueles que falaram mal dele, por aqueles que tramaram sua prisão, por aqueles que armaram o seu julgamento e o condenaram. Mas Jesus na cruz, perdoai, eles não sabem o que fazem. Precisam do amor, precisam da misericórdia, precisam do perdão. Nós também necessitamos fazer essa experiência. Por isso que Jesus, no evangelho de hoje, fala sobre essa mulher que no evangelho que nós rezamos está na sinagoga e sempre tem. Veja, percebe que engraçado, né? Jesus sempre tem alguém do seu lado que está olhando as suas ações, que está vendo se Jesus está agindo de uma maneira correta aos olhos deles, se está observando a lei aos olhos deles. Não é? Cada um sempre tem a sua verdade. Então, aos olhos dos
saduceus, dos fariseus, dos mestres da lei, que ficam sempre ali em volta de Jesus, não é porque creem em Jesus, não é porque gostam de Jesus, não é porque querem bem Jesus, não, estão ali só para ver se Jesus não escorrega. Quanta gente está do nosso lado só para ver se a gente não escorrega também, para dizer, lá, tá vendo? Vai tanto na igreja, olha aí. Jesus também tinha esses aí na sua volta. Quando aparece esta mulher, e veja, possuída pelo demônio que a deixou com esta enfermidade, era encurvada. Jesus toca sobre ela, coloca as mãos sobre ela, e ela é curada. E percebam que aqueles que estão à sua volta, não vai dizer, que bom que o Senhor curou esta mulher, que bom que o Senhor fez o bem a esta mulher que tanto sofre, que bom que o Senhor a libertou desta enfermidade, que a tem deixado curvada, que bom que o Senhor libertou esta mulher do espírito, do maligno, do mal, para que ela caminhe na graça, no bem. Não. O que eles fizeram? Olharam para Jesus e disseram, você não podia fazer isso. Por quê? Porque existem 6 dias na semana que ela poderia vir aqui na sinagoga para ser curada. E ela vem justo no dia de sábado, que é proibido. O Senhor não poderia fazer isso. Hoje não. E o que Jesus diz? Hipócritas. Hipócritas. Porque você não deixa eu fazer o bem para esta mulher, mas os seus animais que estão lá no curral, você não dá alimento para ele? Você não dá água para os seus animais? No dia de sábado você deixa o seu animal morrer de fome, morrer de sede? E veja como Lucas termina o evangelho dizendo que eles se envergonharam, porque era verdade. Muitas vezes, e aqui é bonito a gente olhar para nós, gente, é importante, a gente precisa, como ser humano, aprender a olhar para a gente, para o nosso coração, para a nossa vida. A gente precisa parar de ficar olhando um pouco na vida dos outros. Ajudar, não afundar. Estes homens queriam exigir de Jesus o que eles não faziam. Muitas vezes a gente quer exigir do outro aquilo que a gente não faz. Viva assim, faça isso, você está errado, você está condenado. A gente quer exigir das outras pessoas o cristão que eu não sou. Quer exigir do outro a perfeição que eu não tenho. Quer exigir do outro uma fé lisa, sem nenhuma mancha, que eu não tenho. A gente só pode exigir quando a gente também vive esse caminho. Por isso que Jesus chama os saduceus, os fariseus aí no evangelho de hipócritas. Porque eles faziam as suas tarefas, ocupavam-se de alguma coisa em dia de sábado e queriam exigir de Jesus aquilo que a lei manda. Simplesmente por implicar com Jesus, não é? Temos que pensar nisso. A primeira fé e o primeiro julgamento que acontece é na minha vida. É com as minhas atitudes, é com os meus pensamentos, é com as minhas fragilidades, é com o meu desejo, meu esforço de viver a graça, é com o meu desejo, meu esforço de vencer as investidas do mal que tentam me tirar no caminho de Deus. E quando assim eu vivo, eu vou ajudar o outro a fazer a mesma coisa, a vencer, a superar e a voltar o coração e a vida para o caminho de Deus, porque o Senhor nos ama e na cruz, por amor, derramou o seu sangue. Na cruz Jesus não derramou sangue para os perfeitos, para os imaculados, mas na cruz Jesus derrama o sangue para os que estão doentes, para nós que precisamos dele, para nós que precisamos da misericórdia, para nós que precisamos da conversão, para nós que precisamos mudar de vida. É para nós. Percebam, Jesus já disse, não são os sãos que precisam de médico. Quem vai atrás de Jesus é aquele que precisa dele. Por uma cura, por uma libertação, por um perdão de pecado, por um grito de socorro em dizer, Jesus, olha por mim, socorre-me, estou afundando. Preciso ser reerguido, preciso ser levantado. É por isso que nós vamos a Jesus.
E agradecemos quando Ele nos liberta. E agradecemos quando Ele nos levanta. Por isso, querido irmão, querida irmã, hoje vamos pedir isso. Que sejamos imitadores do Senhor, não dos outros. Sejamos imitadores do Senhor. Ninguém pode dizer, faça como eu faço, haja como eu vou agir. Não, às vezes a gente tem essa, eu dizia ontem lá na minha paróquia, não é? Às vezes a gente quer amar os outros, mas a gente só ama o outro quando a gente doutrina o outro como eu. E até eu citava esse exemplo, né? Às vezes você vai ensinar o seu filho, olha, ajuda a mamãe aqui no serviço, mas diz para ele faz, não é assim que faz, é assim. Às vezes a gente quer amar o outro, mas dizer para ele, eu te amo, mas você tem que fazer como eu faço. Você tem que falar como eu falo, você tem que agir como eu estou agindo. Aí também a gente vai amar a gente mesmo só, porque a gente está copiando o outro aquilo que a gente faz. Mas amar aquele que é diferente da gente, que é um grande desafio para nós. Quando a gente fala de ser imitador do Senhor, é isso. Como Jesus agiria? Não é? Diante de alguma situação. Não eu, porque eu tenho a minha verdade, etc, etc. Né? Mas como Jesus agiria? E a gente vai na Sagrada Escritura, como Jesus agiu com aquela mulher pecadora, como Jesus agiu com o enfermo, com o leproso, com aquele doente, como Jesus agiu com aquela mulher samaritana excluída, ninguém fala, ninguém conversa com ela, ninguém pode chegar perto daquela mulher. Como Jesus agiu com essas pessoas? Andava só com quem é puro, santo, imaculado, ou resgatou aquele que precisava ser resgatado e libertado? A nossa vida precisa ser a imitação deste Jesus, que atrai para si aquele que precisa ser curado, que ele precisa ser libertado, que ele precisa ser trazido de volta ao seu coração, ao coração deste Jesus, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.